onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Aleluia. E o Senhor está aqui. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse nenhum defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade de assistir no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E determinou-lhes a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença os nossos semblantes e os dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim ele atendeu ao pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais viçosos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria, e a Daniel entendido em todas as visões e todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual o rei lhes perguntou. Este os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Amém. Glória. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele é bem conhecido em todo o Brasil, mas poucos sabem a história do Nicolas. Ele nasceu numa favela em BH, era de família pobre, vivia no meio de marginais até. A favela dele é uma favela famosa por existirem muitos traficantes. Seu pai era feirante e ele ajudava às vezes o seu pai ali na feira. Mas esse jovem, embora vivendo naquele meio, ele é hoje um deputado federal e foi o deputado na eleição passada mais votado, com mais de 4 milhões de votos.
enquanto que alguns jovens, enquanto que outros jovens da sua idade, jovens que ele conheceu, se perderam e, segundo ele mesmo, até hoje já não existem mais, já foram mortos por causa do crime, ele está lá. Ele saiu de uma situação para uma promoção. Deus o colocou naquele lugar. Ele foi promovido porque era uma pessoa que não se envolveu com aquilo que estava à sua disposição. E nós vemos aqui, prezados, nesse texto, que esses jovens também foram levados da sua terra para um lugar. E esses jovens poderiam estar assim, tristes, sem muita perspectiva, sem muita esperança, porque eram agora estrangeiros e até mesmo exilados. Poderiam estar sem esperança, mas de repente eles foram colocados numa posição de aprendizes, foram levados para dentro do palácio do rei para serem aprendizes, para aprender a língua, para aprender a cultura, e dentro de 3 anos eles ficaram ali. Deviam comer da comida do rei, deviam beber da bebida do rei, mas eles resolveram não comer e nem beber da comida do rei, porque eles não viam coisa boa naquilo, mas enfim, eles entraram para aquela escola, para aprender a cultura, para serem preparados, para que depois de 3 anos, vivendo ali dentro daquele palácio, aprendendo, indo na escola, eles fossem levados diante de Nabucodonosor para serem o quê? Promovidos, para serem colocados numa posição. E esses 4 jovens, eles se destacaram entre todos, e eles foram promovidos, eles foram colocados dentro do palácio. Eles poderiam ser colocados em outros lugares, trabalhos inferiores, mas eles foram privilegiados, eles foram abençoados por Deus. Eles foram promovidos. E prezados, nós queremos falar nesta noite de alguns requisitos importantes para sermos promovidos por Deus. E o primeiro requisito que nós vemos aqui é que esses jovens foram escolhidos. Eles foram pensados por Nabucodonosor, ou melhor, pelo chefe dos eunucos de Nabucodonosor, dentre muitos jovens que estavam ali, e foram colocados para aprender. Eles foram escolhidos pelo grande imperador. E quando nós vemos esses jovens sendo escolhidos, eles deram valor à escolha. Eles poderiam ter dito, nós não queremos, não poderiam? Eles poderiam ter recusado a escolha, mas no entanto, eles valorizaram aquela escolha. E aquela escolha, meus prezados, ela tinha alguns critérios. E quais eram os critérios? Deviam ser jovens descendentes de linhagem real, nobres, deviam ser bonitos, formosos, deviam ser inteligentes, deviam ser aptos para viver dentro do palácio. Então o critério que o rei Nabucodonosor escolheu foi esse: pessoas preparadas, pessoas que tinham alguma coisa, mas principalmente que foram inteligentes, que fossem inteligentes para poder aprender. Prezados, nós também fomos escolhidos por Deus. Você é um escolhido. Talvez você não apresente assim uma perfeição igual esses jovens aqui, formosos, sem nenhum defeito. Mas uma coisa eu posso ter certeza, que você é uma pessoa inteligente. Porque somente uma pessoa inteligente como nós aceitaríamos ser chamados por Deus. Uma pessoa inteligente vai aceitar que um dia ele vai receber a vida eterna. Ele vai desprezar esse mundo porque existe uma promessa de vida eterna.
Uma pessoa inteligente vai saber trocar este mundo, os prazeres deste mundo, para viver na presença de Deus, porque um dia nós vamos receber do Senhor um corpo glorificado, aleluia. Nós vamos receber um lugar lá na cidade celestial, nós vamos morar em ruas de ouro, nós vamos estar na presença não do imperador deste século, mas nós vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós somos pessoas inteligentes. Somente uma pessoa inteligente pode fazer e aceitar essa escolha, porque muitas pessoas nesse mundo, meus prezados, que se acham inteligentes, não querem isso para eles, e se acham sábios, mas são sábios segundo este mundo. Portanto, meus prezados, que cada dia nós possamos valorizar esta escolha, nós possamos fazer alguma coisa que demonstre que nós valorizamos esta escolha. Judas Iscariotes, ele esteve no meio do grupo de discípulos, mas no entanto, infelizmente, ele não valorizou a sua escolha. Ou estar no meio dos discípulos, ele não valorizou ser uma pessoa como ele foi, um chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, prezados, na vida do apóstolo Paulo, ele valorizou essa escolha, porque ele disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor, de anunciar as boas novas do Evangelho a este mundo. Prezados, que nós possamos cada dia da nossa vida valorizar essa escolha, porque você é um escolhido. Diga para o seu irmão: você é um escolhido. Aleluia, glória a Deus. Então esse é o primeiro requisito, prezados, para sermos promovidos por Deus. E o segundo requisito é ser uma pessoa determinada. Diga: determinado. Ser uma pessoa determinada. E o que nós vemos aqui, meus prezados, é que Daniel, quando ele soube que ele ia participar da comida e da bebida do soberano, ele disse: não vou. Por que será? Segundo a história, segundo historiadores, a comida que era oferecida ao imperador era primeiro oferecida aos ídolos. Então era uma comida contaminada. Então ele determinou firmemente no seu coração: não vou comer desta comida. Houve uma determinação. Eu acredito, meus irmãos, que isto era um privilégio muito grande. De repente ser levado para uma posição de aprendiz e agora estar dentro do palácio e vai comer a comida de um grande imperador. Comidas finas, vinhos caros, como nós vemos aí no noticiário dos homens que estão lá em cima. Comida, lagosta. Era um privilégio para Daniel, mas eles disseram: não vamos comer. E foi falar com o chefe dos eunucos, porque eles não queriam comer. Olha, por favor, nós não queremos comer a comida do imperador, nós queremos que você nos ajude a não nos alimentarmos com esta comida. Prezados, vamos pensar aqui. Quando os colegas de Daniel, Ananias, Misael e Azarias souberam que os quatro resolveram não comer aquela comida, eu acho que eles foram taxados como tolos, né? Onde se viu uma coisa dessa? Quem que esses judeuzinhos aí pensam que são? Acham que são melhores do que nós? Não vão comer a comida do imperador e não vão comer a nossa comida? Eu acho que surgiu aquele boato no meio de todo mundo, e acho que foi motivo de chacota. Olha aí, os melhores do grupo estão aí. Mas, meus prezados, eles resolveram firmemente no coração, determinou que não iria comer.
E isto fazia parte, meus prezados, daquilo que Deus tinha para a vida deles, para que eles pudessem ser promovidos. Eles tinham que manter-se santos naquele lugar, aonde só havia impureza, aonde só havia coisa que desagradava a Deus. Eu acredito, prezados, que todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser determinados. Aqui em Assis tem um rapaz que eu encontro sempre com ele, inclusive ele parece que foi estudante do seminário, mas todas as vezes que eu encontro com ele, ele está fazendo um serviço diferente. Não tem determinação, escolhe uma coisa hoje e amanhã já está indo para outra coisa. E nesses mais de 25 anos que eu conheço ele, todas as vezes que eu encontrei com ele, ele estava fazendo uma coisa diferente. Não havia determinação. Foi até vendedor nosso lá. Então, prezados, Daniel com os seus amigos resolveu, determinou, não ia se contaminar. Quando nós vemos José, prezados, lá no Egito, a mulher de Potifar estava dando em cima dele, e a Bíblia diz que reiteradamente aquela mulher estava dando em cima dele, todas as vezes estava dizendo para ele: vamos para a cama comigo. Mas José disse: como eu faria um grande mal desse? O meu Senhor me colocou aqui nesta casa para cuidar desta casa. Ele não sabe de nada aqui desta casa, apenas me vedou a você. Agora, como eu poderia fazer um grande mal deste e pecaria contra o meu Deus? Ele foi determinado na sua posição de não se contaminar. E foi por isso, meus prezados, que ele saiu de escravo, ele saiu de prisioneiro para o primeiro lá no reinado de Faraó. Então, meus prezados, nós devemos cada dia da nossa vida determinar servir ao Senhor, determinar rejeitar aquilo que é deste mundo. Não falta oportunidade, não falta ocasião aonde o mundo vai apresentar alguma coisa, mas nós precisamos determinar, recusar tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque só assim nós vamos ser promovidos, não para um novo emprego, mas nós vamos ser promovidos para a glória celestial. Aleluia. Quando Jesus estava lá no monte da tentação, Satanás o levou Jesus a um alto monte e disse: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E o que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Prezado, Jesus tinha uma determinação de cumprir o propósito de Deus. E ele sabia que ele precisava estar firme. Então, prezados, para sermos promovidos, é necessário sermos determinados, cada dia da nossa vida, para que um dia nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem nos dado. Terceiro ponto, meus prezados, que pode nos levar a uma promoção de Deus, é ter bons relacionamentos. Às vezes nós falhamos nisso, né? Bons relacionamentos. Quando Daniel ficou sabendo que ele deveria comer a comida do rei, o que ele fez? Ele foi falar com o chefe dos eunucos, ele foi falar com Aspenaz, ele foi dizer para ele, ele foi conversar com ele, ele mostrou ali que ele era uma pessoa que tinha relacionamento com aquele homem. Se ele não tivesse um bom relacionamento, ele não iria nem falar com ele. Então ele tentou falar com ele, ele teve ali um jogo de cintura, ele disse: olha, eu não quero comer dessa comida. Mas o Aspenaz disse: olha, eu não posso fazer nada, o rei determinou a sua comida, eu não posso fazer nada, porque eu poria em risco a minha cabeça, e vocês vão ser culpados por isto.
Daniel viu que não conseguia nada com o chefe dos eunucos. O que ele fez? Ele foi lá na cozinha, ele foi lá falar com o cozinheiro. Ele precisava continuar, e ele tinha um bom relacionamento, porque ele chegou lá no cozinheiro e falou: olha, eu conversei com Aspenaz e ele disse que não pode fazer nada, mas faz o seguinte, faz um teste com a gente. Eu não quero comer a comida do rei, faz um teste com a gente, pelo menos 10 dias. Nos dê legumes a comer e água a beber, e depois desses 10 dias você veja a nossa aparência e compare a nossa aparência com aqueles que estão comendo as finas iguarias do rei. E o que aconteceu, irmãos? Por ter um bom relacionamento, ele conseguiu do chefe dos cozinheiros que eles comessem por 10 dias, e quando terminou os 10 dias, a surpresa foi que aqueles jovens estavam melhores, estavam mais viçosos, estavam mais bonitos, estavam mais dispostos de que todos aqueles que participavam das finas iguarias do rei. Então, prezados, para sermos promovidos, nós precisamos ter bons relacionamentos. Como estão os nossos relacionamentos, né? Muitas vezes nós perdemos muito. Muitas vezes nós ficamos no meio do caminho, muitas vezes nós ficamos para trás quando nós não sabemos nos relacionar. Muitas vezes nós perdemos coisas preciosas na nossa vida. Então, como estão os nossos relacionamentos na nossa casa, no nosso emprego, na igreja? Como nós, esses jovens aqui, eles conseguiram aquilo que eles estavam pleiteando, porque eles se relacionavam com aquelas pessoas. Eles não impuseram, eles não disseram: olha, vocês estão loucos, nós não vamos comer essa comida, nós não queremos saber disso. Não, eles tiveram um jogo de cintura, eles se relacionaram, eles tinham um bom relacionamento e eles conseguiram. E agora, prezados, como está o nosso relacionamento com Deus também? Como nós nos relacionamos com Deus? Como? Qual é o meio que nós nos relacionamos com Deus? Em primeiro lugar, nós nos relacionamos com Deus através da oração. Quando nós estamos orando, quando você reserva um tempo na sua casa e você fala com Deus, você está se relacionando com Deus, porque às vezes naquele momento que você está ali, Deus pode falar com você, o Espírito Santo pode colocar alguma coisa na sua mente, no seu coração. É Deus falando com você e você falando com Deus. Nós nos relacionamos com Deus através da oração. Se nós não reservamos nenhum momento para oração, o nosso relacionamento com Deus, do falar e ouvir Deus, ele está na estaca zero. O segundo meio de nós nos relacionarmos com Deus é através da leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos estudando esta semana que nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia porque ela é o pão que alimenta a nossa alma. Nós precisamos ler a Bíblia porque a Bíblia nos leva a conhecer Deus e a conhecer aquilo que Deus fez no passado. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, prezados, ter o nosso relacionamento com Deus através da oração, através da leitura. Nós nos relacionamos com Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Quando Deus manda que nós façamos alguma coisa, nós estamos nos relacionando com Deus. Então, prezados, para sermos promovidos, tanto na esfera humana, na esfera secular, na igreja, nós precisamos manter bons relacionamentos. Um outro requisito, prezados, para sermos promovidos é o tempo. Um determinado tempo precisa passar. Nós só vamos provar a nossa fidelidade, nós só vamos mostrar aquilo que nós somos quando nós convivemos com pessoas durante um período de tempo. E o tempo que o rei determinou para aqueles jovens eram 3 anos.
Todos eles deveriam estar ali naquela escola para conhecer a cultura. Todos eles foram expostos à cultura pagã, porque eles não foram para uma escola cristã, eles foram para uma escola pagã. E eles foram expostos a ensinamentos que viriam contra aquilo que eles conheciam. Eles foram expostos a conhecimento que vinha contra a sua fé, que iam falar contra aquilo que eles acreditavam, que iam falar contra Deus. Eles iam ser instruídos em tudo aquilo ali. Então eles foram provados na sua fé. Muitas vezes eles sentados ali na sala de aula, talvez eles quisessem responder alguma coisa, eles quisessem questionar alguma coisa, porque eles não concordavam com o ensinamento que estava sendo exposto, mas eles ficaram calados, porque eles precisavam passar por aquele período, por aquela prova, e aquilo foi realmente determinante das suas vidas. O tempo vai mostrar, prezados, o tempo vai muitas vezes solidificar a nossa fé, ou vai provar que nós não temos fé. A Bíblia diz, prezados, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um período de tempo o prazer no pecado. Ele rejeitou, ele acabou fugindo do Egito porque ele matou um egípcio. Mas por que ele fez isso? Porque ele foi defender o irmão, ele foi defender um judeu que estava sendo maltratado, estava sendo ferido por um egípcio. Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele foi ensinado nos princípios de Deus. Mas como, pastor, que ele foi ensinado? Sendo que a Bíblia diz que ele foi filho da filha de Faraó. Mas quando ele nasceu, por um período de tempo, ele foi levado para estar com Joquebede, a sua mãe. Quando a filha de Faraó achou aquele cesto ali boiando no rio Nilo, ela pegou aquele cesto onde estava Moisés, e a irmã de Moisés, Miriam, chegou perto e disse: você quer que eu ache uma ama para cuidar desta criança? E ela entregou justamente para quem? Para a irmã de Moisés, que foi levado para Joquebede. E Joquebede ficou com aquele menino por um período de tempo. E foi o suficiente, meus prezados, para Moisés ser instruído nas coisas de Deus. Eu creio que muitas vezes, ainda criança, tenra criança, que estava ali no colo de Joquebede, ela estava falando: nós pertencemos ao povo de Deus, você é do povo de Deus, esse povo que está sofrendo aqui é povo de Deus, nós fomos chamados para ser povo de Deus, e o nosso pai é Abraão. Um dia nós seremos tirados deste cativeiro, um dia nós seremos levados para uma terra que o Senhor tem prometido, e nós estamos esperando esta redenção. Você, Moisés, é nosso filho, e você é irmão de todos esses que estão ali. Eu não sei, prezados, por quanto tempo Moisés ficou com a mãe, mas eu acredito na sabedoria daquela mãe. Ela segurou o máximo que ela pôde, né? Ela deu de mamar para ele até andando. Por quê? Porque ela queria aproveitar aquele tempo. E foi por isso, meus prezados, que Moisés, embora tenha sido submetido à cultura do Egito mais tarde, ele ficou ali, ele foi formado em toda a cultura do Egito. Quando chegou o tempo, ele estava pronto, porque toda aquela cultura não pôde derrubar, não pôde tirar a sua fé, e ele estava pronto para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Quando Deus chamou lá no deserto de Midian, ele foi para o Egito, e ele foi para tirar o povo das mãos de Faraó. Louvado seja Deus. Então, prezados, o tempo muitas vezes, às vezes é contra nós, né? Hoje nós estamos submetidos a tantas teorias, a tantas doutrinas, né? O mundo quer que nós acreditemos que a Terra surgiu de um Big Bang. Eles querem jogar isso na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes.
O mundo quer que nós aceitemos que o homem, ele veio de uma evolução, ele veio do macaco. O mundo quer que nós aceitamos ideologias nefastas. Hoje estão dizendo que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher, mas ele se forma. Esses são os absurdos que nós estamos vendo hoje. Hoje o bandido é considerado como vítima da sociedade e a sociedade é uma vítima do bandido. Hoje os valores estão invertidos e nós precisamos, meus prezados, ficar atentos, porque todas essas coisas vêm como provas da nossa vida e nós precisamos estar vigiando, vigilantes totalmente, porque senão nós podemos nos perder neste mundo, porque ele quer mudar a mente das crianças, quer mudar a mente dos jovens, quer mudar a mente das pessoas para crerem em coisas que não são verdadeiras. Moisés, os 4 jovens aqui foram submetidos a culturas mundanas, mas eles não foram engolidos e nós precisamos orar. Nós vamos buscar a Deus para que nós não sejamos engolidos e nós tenhamos na presença de Deus. Louvado seja Deus.